Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, graças te damos, Pai, estamos em tua santa presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Pedimos, Pai, uma bênção especial para os nossos irmãos. Abençoe e guarda o teu povo, guarda os nossos alunos, os professores na tua igreja, cada servo teu, Senhor, que coopera com a formação do teu povo através da escola bíblica dominical. Querido Senhor, Deus bondoso, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, olha para nós, dá-nos a tua graça e proteção. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o nosso presente. Voltamos para trazer a nossa contribuição à Escola Bíblica Dominical, nossos alunos, nossos irmãos que participam conosco, e é uma bênção quando a gente tem realmente estes irmãos ajudando, cooperando, e eu louvo a Deus porque tenho, meus irmãos, como participar com vocês, a gente se dispõe a buscar ajuda, e é maravilhoso ir buscando e recebendo da parte do Senhor aquilo que o nosso Deus tem para nós. Deus, na sua infinita bondade, Deus, na sua compaixão, Ele tem nos ajudado a entender a necessidade da igreja, a necessidade do seu povo. E assim a gente faz uma participação. Eu acho bom, eu tenho muito prazer em fazer isto. O meu Deus me ajudou, me deu graça para fazer isso. Há muito tempo a gente coopera. É agradável você fazer parte de uma coisa que você sabe que vale a pena. É a obra de Deus, para o povo de Deus. Tem um benefício que vai além da nossa compreensão. E eu sou grato ao Senhor por aqueles que Ele usou para me ajudar durante toda a minha vida. E eu ajudo também. Podendo fazer, eu faço. E nosso trabalho é este. Nós vamos fazer. Nós vamos nos dispor, vamos estar juntos, de alguma forma, e isto é muito interessante, eu acho bem interessante, acho bom, e tem oportunidade, a gente está vivo, né, irmãos? É bom estar vivo. Eu estou vivo, e eu quero viver, eu quero que, nesta disposição para viver, eu quero contribuir com os meus irmãos, trazendo uma palavra, trazendo uma ajuda. Se houver benefício para os que estão conosco, eu fico feliz. E o nosso tema não podia ser melhor, muito bom, e não é tão fácil, porque nós ouvimos sempre, nós falamos sempre dos sacerdotes como pessoas do templo, pessoas dali, da vida religiosa, tá? Estava na tenda, estava no tabernáculo, estava no santuário, esperando a hora de ministrar. E isso, na verdade, é um fato, mas a vida deles não se resumia só ao tabernáculo, só ao horário de ministrar. Era bem ativa a vida dos sacerdotes, eles tinham muita atividade, eles tinham, na verdade, uma importância muito grande para a nação. O serviço dos sacerdotes era um serviço incrível, ele era um serviço realmente indispensável. A nação de Israel, como um povo especial, não teria
uma queixa. Por quê? Para quê? Porque ele sabe a função, a importância da função dos sacerdotes. Então, meus amados, o nosso tema é especial. Lição número 4, a função social dos sacerdotes. E eu vou fazer esta leitura, porque é bom para nós, é bom para a gente aprender. O textuário diz: E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas dele vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Lucas capítulo 5, versículo 14. Verdade prática, as funções do sacerdote iam além da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. E isto incluía também as questões sanitárias. A leitura em classe, meus amados, é Levítico capítulo 13, versículos de 1 a 6. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele da sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne, se o pelo e o sacerdote examinará, e se o pelo na praga tornou branco, né? E a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Mas, se a empola na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote o encerrará, porque tem a praga, por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga, ao seu parecer, parou, e a praga na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. E eis que se a praga se recolheu, e a praga na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apostema e lavará as suas vestes e será limpo. Bendito Deus, Pai querido e santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, Pai, pela leitura em tua santa palavra. Pedimos a tua direção, pedimos a tua proteção e suplicamos pelos nossos irmãos. Querido Pai, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a função do sacerdote, a primária função do sacerdote, na verdade, era atender o povo de Deus quanto à sua necessidade de comunhão com Deus. O homem, a mulher, o adorador, na sua necessidade, ele sentindo a necessidade de uma reconciliação com Deus, a apresentação de um sacrifício, ele ia ao sacerdote, levava o sacrifício, comunicava com o sacerdote, porque não tinha enganação. Não tinha como enganar um sacerdote fazendo um sacrifício simulado. O sacrifício tinha que ser feito com critério, era alguma coisa
muito séria. Então, o sacerdote tinha basicamente ou primariamente a função de auxiliar o povo de Deus no que diz respeito à sua comunhão com Deus, a sua relação com Deus, portanto, a sua paz espiritual. Por isso é que tinha o sacrifício pelo pecado, o holocausto, que era o sacrifício pelo pecado, e tinha, na sequência, um sacrifício pacífico, que era uma refeição comunitária que era servida, oferecida por ele mesmo e servida a eles todos. Portanto, a pessoa que fazia, que apresentava o sacrifício pelo pecado, o seu holocausto, esta pessoa envolvia a sua família, seus amigos, seus parentes ali, e tinha, portanto, o sacrifício pacífico, que era uma refeição da qual o sacerdote participava, ou os sacerdotes participavam, ou os levitas, e os levitas também. Portanto, a função básica do sacerdote era interceder pelo povo, levando o povo para os pés do Senhor, como nós usamos a expressão. Mas, queridos, o sacerdote também competia a ele outras atribuições. E esta lição trata muito bem dessas atribuições e algumas coisas que, para nós, parece até que passam desapercebidas, é como se não fosse importante, mas, com certeza, é importante. E nós vamos ver aqui, na introdução, já temos um comentário bem interessante, porque o autor, com a base que ele tem, um homem extremamente preparado, ele tem conhecimento muito bom desses temas e trata numa linguagem absolutamente compreensível a nós. Então, a introdução. Além de zelar pelo culto do Senhor, os sacerdotes tinham ainda como função inspecionar a saúde de Israel, fiscalizar-lhes as moradias e regular-lhes a vida social e jurídica. Nesse sentido, eles podem ser vistos também como médicos, sanitaristas e juízes. Todavia, a sua função mais importante era conduzir o povo na lei de Deus, a fim de torná-lo propício ao Senhor, que exige de cada um de seus filhos santidade, pureza e distinção ou separação. Vejamos, pois, como os sacerdotes levaram os israelitas a ser o povo mais ordeiro, distinto e saudável de seu tempo. O povo de Israel era um povo realmente especial aos olhos das nações no que diz respeito a essas qualidades. Nem por isto eles tiveram benefício no sentido de não serem perseguidos, porque também causavam muita inveja. Causavam inveja porque era um povo ordeiro e os reis eram tratados como uma liderança muito especial, e os reis também eram praticantes da justiça, existiam processos que eram os reis quem realmente arbitravam, e era uma nação diferente em tudo. Causava estranheza, porque os vizinhos existia escravidão cruel, escravidão com crueldade. Escravidão existe desde que o homem passou a desenvolver e a criar, digamos, acumular e a construir. Isso não mudou. As grandes construções do passado eram feitas por prisioneiros ou por escravos, e não havia nada que protegesse aquelas pessoas. Eram pessoas que não tinham nenhum benefício. E isto aconteceu nos impérios seculares e impérios religiosos. Olha, nós ignoramos, eu digo nós porque o nosso povo é um povo ignorante, nós não temos
o interesse cultural. Então, mas, olha, os países orientais, a Índia, a China, as Coreias, principalmente a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, eu não sei, porque foi uma coisa feita já ditatorial, não sei. Mas a Tailândia, aqueles países, o Camboja, aqueles países têm templos de ouro. Templos de ouro. Templos revestidos de ouro. Alguns revestidos por dentro e por fora. E a maioria, isso era à custa do povo, à custa da miséria do povo. Bom, mas isso era paganismo, lá ainda reina o paganismo. Todas as nações que eu mencionei são nações pagãs, têm lá os seus cultos pagãos, e além de ter o culto pagão, eles são protetores de um patrimônio antiquíssimo que denuncia eles, depõe contra eles. Ainda ministrando, antes de ontem, na quarta-feira, dando aula sobre a teologia da salvação, falando sobre a revelação de Deus no Evangelho e falando sobre o terror que era o paganismo. E um dos exemplos que eu dei para alguns irmãos, que fica assim meio complicado para a mente deles, mas é que a decoração de muitos templos na antiguidade era feita de uma forma oficial e aparentemente natural, ou muito natural para eles, mas aquilo que era feito como arte, para nós aqui é pornografia. Aqui seria pornografia, seriam as revistas pornográficas. O que tem nas paredes dos templos deles lá. Tinha, não, tem, ainda hoje é assim. Está lá. São coisas antigas, obras de arte, coisas milenares. Eles são zelosos quanto a isto, e esse zelo depõe contra eles. Resultado é que aquilo tudo era um terror. Então, Israel, nos tempos da lei, Israel era uma nação, digamos, praticamente uma nação democrática. Houve até escolha mesmo de um rei, e a nação era especial. Portanto, aqui era um povo diferente no que diz respeito ao culto, um povo diferente no que diz respeito à pureza, ao conceito de pureza, e um povo diferente no que diz respeito à saúde. O nosso povo, o povo da Bíblia, eles tinham essas qualificações, até com respeito à saúde. A Israel tinha uma espécie de leprosário 3.500 anos atrás, portanto, era algo muito sério. Tem nações que ainda hoje não têm. É bem interessante a gente aprender. E agora vamos para o primeiro tópico, funções básicas. Libertos do Egito, os israelitas corriam o risco de transmitir à próxima geração enfermidades como a lepra, Deuteronômio 7,15. A doença mais temida da antiguidade. Por isso, Deus encarregou os sacerdotes de inspecionar clinicamente o seu povo. O sacerdote tinha um treinamento básico sobre isso? Aparentemente, não. Não tem descrição. É um curso de cuidados medicinais, cuidados com a saúde para os sacerdotes. Não tinha. Mas existia a tradição, portanto, o sumo sacerdote ensinava aos seus filhos, os seus filhos ensinavam aos seus filhos, e isso ia se processando, se prolongando através da história. Eles passavam a avaliar, a analisar a pele da pessoa e, inclusive, a casa, se havia realmente sinais de contaminação na moradia. Então, era bem interessante. Aqui o primeiro tópico diz ação da lepra. Nos tempos bíblicos, a lepra era a doença que causava mais repulsa devido ao seu aspecto e contágio.
Levítico 13, versículo 2. Se Deus não curasse, médico algum poderia fazê-lo. Haja vista o caso do general sírio, Naamã, segundo Reis, capítulo 3, ou melhor, 5, versículos de 1 a 14. O Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, curou diversos leprosos e ordenou a seus discípulos que os purificassem em seu nome. Mateus capítulo 10, versículo 8 e Mateus capítulo 11, versículo 5. Portanto, a purificação da lepra mediante milagre era conhecida nos dias dos apóstolos, nos dias dos profetas e, digamos, ainda é conhecido hoje. Ainda acontecem milagres. É bem menos, né? Às vezes eu termino dizendo alguma coisa que não agrada muito, mas eu digo para os meus irmãos, por que não está acontecendo tantos milagres? Por que não tem curas? Por que não tem dons fluindo na igreja? Porque não se lê mais a palavra, não se ora mais como se orava. O nosso culto é 2 horas o máximo, e as pessoas chegam com 15, 20, 30 minutos de atraso. Muitos deles não têm compromisso nenhum. Isso é uma tragédia. E quando isso acontece durante uma vida, são perdas acumuladas que não tem como reparar. Resultado é uma igreja resfriada, uma igreja que há muito arrefeceu os dons, o fervor, o vigor, e ninguém melhor do que nós para reconhecer isso se formos honestos. Eu quero ser honesto. Eu quero me esforçar para ser honesto. Próximo mês de abril, eu completo 50 anos na Assembleia de Deus. Eu me esforço para ser honesto, e dentro desse esforço para ser honesto, uma das coisas necessárias é reconhecer que nós perdemos e continuamos a perder. E isto reflete na nossa evangelização, isto reflete no nosso convívio, isso reflete em tudo. Ele falando de milagres. O item 2, a inspeção clínica. Em sua peregrinação à Terra Prometida, os israelitas não contavam com médicos e sanitaristas. Claro, era um luxo restrito aos egípcios, Gênesis 50. Não seria nem restrito aos egípcios, era restrito às classes sociais elevadas ou, principalmente, os políticos e os religiosos. Só quem tinha direito a isso era realmente os dominadores. Os que dominavam politicamente, portanto, Faraó e todos os seus conselheiros, e os que dominavam espiritualmente ou religiosamente, portanto, os sacerdotes, no caso do Egito. Mas não era um luxo restrito aos egípcios como um todo, era restrito a 2 classes, os sacerdotes e os políticos. A classe política, a classe sacerdotal. Aqui nós vemos que a referência dele era a questão de José. Aqui tinha médicos. Por isso, Deus encarregou os sacerdotes de inspecionar a saúde pública de Israel. Sempre que alguém apresentava algum dos sintomas da lepra, deveria encaminhar-se ao sumo sacerdote para ser examinado. Levítico 13, de 1 a 37. E como era que era feito? Era feito de uma forma absolutamente natural. Não existia exames acurados, não tinha tecnologia, não existia equipamentos. Portanto, era a experiência do sacerdote e o tempo que ele tinha, que ele levava, o tempo que ele determinava, portanto, 2 períodos, uma quarentena de 15 dias, dividido em 2 turnos, 2 semanas. Então, meus amados, é bom a gente aprender. Nós temos muito o que aprender nas Escrituras e esse tema não pode fugir. De acordo com o diagnóstico, o paciente era declarado limpo ou impuro. Se constatada a doença, o enfermo era imediatamente separado da comunidade para evitar uma epidemia. Levítico 13, 46.
na verdade, 45 e 46. Aqui, meus amados, nós aprendemos a respeito desta função do sacerdote. Por que que o sacerdote era envolvido neste tema? Porque uma pessoa leprosa, além de contaminar os outros fisicamente, no conceito cultual, ela contaminava o local de culto, contaminava o local da presença, aquele lugar da presença divina. A lepra representando, portanto, o pecado, representando no sentido espiritual. Não é que a lepra só seja uma consequência, portanto, a pessoa que ficou contagiada, a pessoa que sofreu o contágio, a pessoa que teve lepra, não significa que seja mais pecadora que os outros, mas o conceito é que a lepra contaminava as pessoas na plenitude de contaminação. Contaminava, portanto, cultualmente e contaminava fisicamente, ou vice-versa. Contaminava primeiro a questão física, ao ponto de aparecer as manchas e a suspeita, e a pessoa ficar inquieta ou ser inquietada, e depois a questão de separar do ambiente. A pessoa não podia conviver mais com a sua família e é claro que não podiam congregar. Os leprosos não tinham essas condições. O item 3 nos fala sobre a limitação do sacerdote. Cabia aos sacerdotes inspecionar e diagnosticar os leprosos. Era uma função mais preventiva que curativa. Isso é muito claro. Na verdade, o sacerdote não tinha o poder de curar. Poderia haver milagre? Podia. Mas o sacerdote, a questão dele era impedir que o leproso continuasse no meio da sua família e, tendo convívio com os adoradores, que podia aumentar o número de pessoas afetadas. Então, era uma função mais preventiva, ou só preventiva. Ele podia ensinar remédios, ensinar alguma coisa, quando era detectado que era outra enfermidade, era uma erupção cutânea, uma coisa que contaminava a pele, dava a impressão de ser lepra, mas aqui na leitura ficou muito claro. É uma leitura que eu fiz aqui com a luz apagada e ficou... Mas no versículo 4 ele diz, se a empola, aquela parte afetada da pele, for branca, perdeu a pigmentação, ficou assim. Então, for branca e não parecer mais profunda do que a outra parte da pele, era um sinal. O sacerdote, vamos esperar. Aqui está branco, está perdendo a pigmentação, mas acontece que não tem mancha no sentido de estar como impinge. Não está, não tem áurea, não tem uma cercadura essa enfermidade. Então, vamos aguardar. O sacerdote tinha os critérios e orientava naquele processo. Eram 7 dias. Então, o sacerdote o encerrará ou trancará, fecharia, ou seja, deixaria a pessoa separada. Era por ordem sacerdotal, nem ele podia sair, nem ninguém podia entrar. Era uma quarentena de fato. E encerrará o que tem a praga por 7 dias. Ou fosse ou não confirmado, mas se havia suspeita que podia ser lepra, então havia esta necessidade de guardar por 7 dias. Ao 7º dia, portanto, com passados 7 dias, o sacerdote examinará e eis que, se a praga ao seu parecer parou, então o sacerdote, não era. Tudo indica que não é, mas nós temos mais 7 dias para observar melhor.
Então, o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Era uma quarentena de 15 dias. Quarentena, tem palavras que é assim, né? O pedreiro trabalha com tijolo, então quarentena não tem que ser 40. Muito embora, talvez a origem da palavra tenha sido esta. Mas a quarentena pode ser um período não específico de dias, um período necessário. Então, aqui seria uma espécie de quarentena de 15 dias, dividido em 2 turnos, 2 períodos de 7, para haver um reexame. E o sacerdote, ao 7º dia, o versículo 6, examinará outra vez. Eis que, se a praga se recolheu e a praga na pele não se estendeu, então o sacerdote tinha estes critérios, a experiência, formação, orientação, e observava isso muito bem. Então, o sacerdote o declarará limpo e vai dizer, olha, é uma enfermidade, precisa ser cuidada, precisa ser tratada, mas não é lepra, portanto, é outra doença cutânea, é uma doença na pele e precisa ter cuidado. E eles tinham 1000 remédios, e quase todos envolviam azeite. Então, meus amados, isso aqui é na leitura. E é bom a gente ler, é bom se aprofundar, mas nós temos também os comentários para nos ajudar. Então, aqui no item 3, falando sobre essa questão, não, era mais preventivo do que curativo. Hoje, apesar dos avanços da medicina, a lepra, modernamente conhecida como Hanseníase, ainda é uma enfermidade assustadora, mas é mesmo. Ainda hoje, quando uma pessoa descobre, eu fazendo a capelania, eu tive contato com uma senhora que tinha essa, e um amigo da gente, uma pessoa com muito boa formação cultural, e também uma pessoa de fé, um homem crente, um juiz crente, a família toda crente, e ele com a esposa ficaram muito preocupados comigo. Pastor, o senhor teve contato com ela, nós tínhamos uma suspeita e a suspeita se confirmou. O problema dela é hanseníase. Então, pastor, faz exame e tal. E eu fiquei agradecido, porque é bom a gente, quem ajude, quem oriente, é bem interessante. E ainda isso para fortalecer a ideia que ainda hoje essa que inspira muito cuidado e muito receio. Ela assusta. Entretanto, já não há mais a necessidade de isolar os indivíduos, aqui não chamam mais nem de paciente, os indivíduos, pois há tratamentos efetivos que curam os portadores da doença. O nome é por causa do cientista, o médico sanitarista, o médico alemão, o Hansen. Então, a doença foi rebatizada, a lepra, que a palavra é pesada, parece que é escrita com pedra. Lepra, leproso, um negócio muito terrível. Então, meus irmãos, temos aqui um benefício da leitura. É a leitura, nós temos que aprender e ensinar e praticar e se esforçar, porque é muito bom ensinar com mais segurança. As funções sanitaristas é o segundo tópico. Devido aos povos que habitavam Canaã tornou-se doentia e contagiosa, Levítico 34. Até suas casas e vestes eram tomadas por uma espécie de lepra. Para preservar a saúde dos hebreus, Deus instruiu os sacerdotes a atuarem também como sanitaristas. Não era só na questão da lepra, existiam outras questões,
Mas os sacerdotes, eles tinham uma função muito especial para ajudar o povo de Deus. Eles tinham, para começar, eles tinham tempo integral no seu ministério, a sua missão. Depois, eles tinham uma formação que estava acima da formação dos outros. Eles eram responsabilizados pelo bem-estar da congregação. E eles eram reprovados se negligenciasse nestes aspectos. Portanto, meus amados irmãos, era uma necessidade que a nação tinha de sacerdotes preparados à altura para lhe prestar um bom serviço. Então, a função sanitarista do sacerdote, é o primeiro item do segundo tópico, ele diz: o sanitarista é um especialista em saúde pública. O nome é de hoje, sanitarista. Na época ninguém nem sabia. Pelo menos não se conhecia os termos. Sua função é basicamente preventiva, manter a cidade livre dos focos de doenças e infecções. É o seu trabalho prioritário. Nesse sentido, cabia aos sacerdotes inspecionar as casas e roupas em Israel. O comentarista não fez, e eu me sinto no dever de fazer. Não era que o sacerdote ia fazer inspeção nas casas, visitar as casas como a Sucam faz. Não existia isto em Israel. Nunca houve, a não ser nos tempos modernos. Mas, quando aquela família, ou quando na localidade existia a suspeita de ter alguém leproso, então o sacerdote era comunicado, a pessoa fazia esta visita, a pessoa era trazida, é por isso que o sacerdote a encerrava, existia espaço, existia condições, o sacerdote encerrava, deixava ali como se fosse no isolamento para a observação, e quando se confirmava é que o sacerdote, às vezes até mesmo durante esse período do isolamento, o sacerdote, dependendo da suspeita muito forte, o sacerdote analisava o lar das pessoas, a moradia dessas pessoas, e fazia uma espécie de exclusão das coisas que ele tocava. O leito que ele dormia, as vestes dele, roupa de cama, as suas túnicas, portanto, tudo que diz respeito àquela pessoa que estava em observação era observado. E dependendo da situação, às vezes o sacerdote dizia: não, é lepra mesmo, esse sinal aqui é de lepra. E eu não sei qual era, a Bíblia não descreve. Como é que um sacerdote identificaria lepra numa parede? A Bíblia não descreve. Como era que o sacerdote identificaria lepra em vestes? A não ser que existisse já uma coisa mais profunda, mais sólida, onde ia ter, digamos, pedaços de pele, alguma coisa assim, mas nós não sabemos quais os critérios que o sacerdote seguia para descobrir, para identificar lepra na casa, lepra nas paredes e nos objetos. Mas, mediante a suspeita, pelo fato da pessoa estar isolada, o sacerdote era levado a analisar o local e, às vezes, ali era dado um diagnóstico negativo, ou melhor, positivo nesse sentido. Porque dizer, não, o problema é sério mesmo, então isola todas as coisas do contato do paciente, tira tudo, o que pode purificar, purifica, e o que não pode, queima, e em determinada situação, quando às vezes já tinha mais de uma pessoa atingida, a casa era demolida. Vamos ver aqui um pouco a frente. Então, meus amados, aqui o sacerdote mantinha tudo isso aqui, era
Manter a cidade livre dos focos da doença e infecções era o seu trabalho prioritário. Nesse sentido, cabia ao sacerdote inspecionar casas e roupas. Eles não iam nas casas de todas as pessoas, eles iam nas casas onde havia suspeita da doença. Lepra na casa. A lepra numa casa tinha início com o aparecimento de manchas e avermelhadas, que de regra, pareciam mais fundas que a superfície das paredes. Eu não sei, nós não temos muito material para chegar nisso, porque hoje nós temos as paredes tudo bonitinho, com tintas laváveis e tal, mas na época, então não se sabe, não se conhece os critérios. Mas quando era confirmada que a doença daquele senhor, daquela senhora, daquela pessoa era realmente lepra, não restava dúvida que era necessário até rebocar a casa, renovar a casa e, em alguns casos, demolir. Então, isso aqui, Levítico 14, 37. Sempre que isso ocorria, o proprietário era instruído a recorrer ao sacerdote, que, após examinar o imóvel, ordenava o seu despejo para que a praga não se espalhasse por toda a propriedade, por toda a família, pelos membros da família. Levítico 14, 36. Em seguida, a casa era interditada por 7 dias. Aí o processo. A pessoa estava lá no isolamento por 7 dias, que se renovaria por mais 7. A casa era inspecionada e passava pelo processo. Vamos observar aqui. Caso a praga não cedesse, as pedras contaminadas, pedras contaminadas eram retiradas e as paredes todas eram raspadas. Em último caso, o sacerdote tinha autoridade para ordenar a demolição do imóvel. Levítico 14, 45. Para evitar que a lepra contaminasse outras propriedades, todo o entulho era jogado fora. Eles tinham muito critério. Era o povo mais especial, era o povo mais cuidadoso em termos de sanidade. Eles tinham necessidade de estarem saudáveis, porque era o povo que tinha receio de ofender um ao outro, de contaminar outros por causa de doenças. Até a orientação, como era feita, um leproso para avisar alguém que se aproximasse. Ele cobria os lábios, ele botava a mão cobrindo os lábios e falava. Por que ele fazia assim? Era para ter o hábito, mesmo que a pessoa estivesse longe, para evitar que ele falando perto de uma pessoa, salivasse. Então, até isto é ensinado nas Escrituras. Porque Deus é zeloso com o seu povo. Aqui, meus amados, nós temos a questão da continuação nas vestes. A lepra nas vestes. Então, nós vemos 3 estágios. Era aparecimento das manchas na pele, com deformação ou não, com afundamento da pele em forma de impinge, e impinge é uma coisa muito comum, mas era uma impinge que perdia a pigmentação, inclusive dos pelos. Então, quando acontecia isto, era praticamente seguro que o sujeito ia ficar isolado durante o resto da vida. A lepra nas vestes. As vestes também estavam sujeitas à lepra. Nesse caso específico, tratava-se de mofos e fungos igualmente nocivos à saúde. A pessoa leprosa, ela tinha uma atração se tornava uma atração para os fungos.
para os germes. E o contato desta pessoa com roupas, com lençóis, com móveis, era danoso aos outros. Então, os critérios começam neste sentido. Levítico 13, 47 a 50. De imediato, a roupa devia ser levada ao sacerdote. Levítico 13, 51. Se a praga se mostrasse resistente, e como era que ele ia saber? Através do exame do paciente que estava no isolamento. Se a praga se tornasse resistente, o vestuário ia ser queimado a fim de evitar a propagação da doença, o contágio de outras pessoas da família e até piorar aquela pessoa que já estava sendo amparada, ajudada com banhos, com tratamentos de pele para minorar, não curava, mas melhorava, evitava danos maiores. Na continuação, esse último parágrafo, Deus advertiu solenemente os israelitas a se guardarem da praga da lepra, pois a doença abria a porta para outras enfermidades e moléstias. As doenças, elas são múltiplas. As enfermidades são múltiplas. Na antiguidade eram mencionadas a febre, a tísica, que é a famosa tuberculose, a tísica, a febre e o coxo, o sujeito era chamado de coxo, dependia de... Tinha não sei quantas razões para uma pessoa perder os movimentos ou ficar capengando e tal. Então, eram poucos termos, não existia cuidados como hoje, recursos como hoje, obviamente. Eram poucos termos para identificar. Mas, mesmo assim, os sacerdotes entravam em ação para evitar outras pessoas serem contaminadas, afetadas. Por isso, a lepra tornou-se um dos símbolos mais fortes do pecado. O texto de Isaías, no capítulo 1, fala sobre a descrição de um pecador aos olhos de Deus, aquela pessoa que estava corrompida, contaminada, e, digamos, realizada, tendo prazer nisto, prazer na iniquidade. Então, eram vistas aqui no capítulo 1 de Isaías, o Isaías descreve como profeta de Deus, um homem de muito conhecimento, um homem de muita cultura, e ele descreve aqui no sentido espiritual. O versículo 5, por que serias ainda castigado? Ele vai reprovando. Ai da nação pecadora, versículo 4, Isaías 1:4. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptos, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram atrás. Aqui falando de judeus desviados, judeus corrompidos, judeus que haviam renegado o Senhor. Para que seríeis castigados se mais vos rebelaríeis? Ou seja, não tem correção. Quando eles são corrigidos, pioram. Não tem correção. Para que correção? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Era geral, nos dias de Isaías, a enfermidade espiritual do povo. Aí a descrição que corresponde ao leproso, no versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas. Olha a descrição. Senão feridas e inchaços, e chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Essa descrição não tinha, digamos, ninguém doente. Esta descrição é na visão de Deus.
A mulher estava muito bem perfumada, na verdade, foi numa época que não sei se já importava da China, todo mundo usava perfume, as mulheres da sociedade tinham caixas de perfume, tinha estojos de maquiagem e tal. Todo mundo muito bem, aparentemente muito bem, Deus vendo eles como leprosos, Deus vendo a nação como um leprosário. É essa descrição que Isaías faz, capítulo 1, versículos 4 a 6, é a descrição de um leproso. E por esta visão divina é que os sacerdotes eram instruídos pelo Senhor. Os sacerdotes eram instruídos pelo Senhor para dar um serviço, para prestar um serviço a mais àquele povo do Senhor. Povo especial, povo que Deus ama, que Deus amava, que Deus amou, que Deus se envolveu com eles, mas necessitado de orientação. E nós, igualmente, somos necessitados de boa orientação. Mas eu queria frisar a questão dos sacerdotes, a questão sanitária. O comentador falando que eles eram sanitaristas, mas tinha muito disto mesmo. Olha, irmãos, orientação que Deus deu a Moisés, Deuteronômio capítulo 23, versículo 13, orientação de Deus. Olha, entre os utensílios de cada família, precisa constar uma pá. Eles no deserto, e eles iam, Deus sabia, eles é que não sabiam ainda. Eles iam estar no deserto durante 40 anos, eles iam passar várias vezes no mesmo lugar. E Deus, na sua bondade, orientou sanitariamente. Todos têm que enterrar as fezes no acampamento. Cada família precisa ter uma pá entre os seus utensílios e enterrar as fezes que esta família produzir, mesmo no deserto, eles têm que enterrar. Deuteronômio 23, 13. Cuidados básicos do nosso Deus. Uma outra coisa que essa era penosa, terrível, mas também pertencia ou dizia respeito ao sacerdote. Deuteronômio 21, 18 a 21. Os sacerdotes, como ministros de Deus e como orientadores da família. Aí o pai tinha um filho rebelde, não escutava o pai, não escutava a mãe. Além de ser rebelde, ele se deu, digamos, aos vícios. Na época, o vício era beber e comer de uma forma desregrada. Então, os pais iriam denunciar o filho. Deuteronômio 21, 18 a 21. Filho rebelde e contumaz. O filho que, além de rebelde, era rebelde sempre, ou seja, era seu papel fazer oposição aos pais. Então, era denunciado às autoridades, entre elas o sacerdote. Também, Deuteronômio no capítulo 13, versículos 6 a 9, era dever dos sacerdotes, inclusive, a expulsão de alguém que fosse motivado a desviar os seus parentes. E não fazia nenhuma diferença se fosse um vizinho ou o próprio filho. Então, quando o teu filho, quando a tua filha, quando o teu amigo, quando a tua esposa fizer alguma coisa para te afastar do Senhor, você denuncia. Deuteronômio 13, 6 a 9. Portanto, aqui era também uma função sanitária, só que era para manter a nação limpa no sentido espiritual. No terceiro tópico, meus amados, as funções jurídicas, é esse tema.
O livro de Levítico apresenta várias disposições jurídicas a fim de proteger a família, a propriedade privada e principalmente a vida humana. Nesse sentido, o sacerdote atuava como juiz. Não significa que o sacerdote tinha a palavra final e a decisão total, mas, mediante a palavra do sacerdote, os juízes atuavam, o rei enfrentava e assim por diante. Nós aprendemos isto na palavra e é uma bênção para vocês, é uma bênção para mim, porque nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia. Se nós não tivermos regras, se nós não tivéssemos como ser diferente, então não seríamos, não seria legítimo. É legítimo você ser diferente. O primeiro tópico do terceiro, o primeiro tópico aqui do terceiro ponto, meus irmãos, é a proteção da família, com o objetivo de manter a pureza e a legitimidade no relacionamento familiar. O Senhor, por intermédio de Moisés, proíbe os israelitas. Olha aqui que o sacerdote, o tamanho do abacaxi. O Senhor, por intermédio de Moisés, proíbe os israelitas o culto falso. E aqui ele colocou direto o sacrifício infantil, porque o culto falso, ele ia da invocação aos mortos até o holocausto de crianças, algo diabólico. Então, era proibido para Israel e o sacerdote era responsável para manter isto absolutamente livre. Não tinha tolerância. Se aparecer, tem que fazer justiça. O relacionamento, ou os relacionamentos incestuosos, não tinha tolerância com isto. Levítico 18. Abuso sexual doméstico. A mulher nunca foi objeto nas Escrituras. A mulher nunca foi tratada como objeto nas Escrituras. Mulher pobre, mulher prisioneira. As mulheres prisioneiras de guerra, elas tinham que ser tratadas com dignidade. Se um soldado abusasse de uma mulher, a penalidade era assumir, ele tinha que assumir. Só Israel tinha estes critérios. Só a Bíblia Sagrada expõe esses critérios. Mulheres e homens, eles sofriam todo tipo de afronta. E até abuso sexual contra homens existia muito no passado. Em Israel, não era permitido nenhuma autoridade militar. Se eles tinham, às vezes, é aquela questão, a cidade é um anátema. Aquela gente só fez fazer muito mal. Eles são defensores de um culto perversos, eles são muito violentos e tal. Então, as autoridades ali, elas devem ser derrubadas, devem ser mortas. A ele que mantém essa fraude, esse mal, deve ser tirada, eliminada. Agora, as donzelas, as crianças do sexo feminino, as moças, as viúvas, e mulheres que não enfrentou, que não entrou em batalhas, mulheres que ficaram com seus filhos, elas não podiam ser molestadas em nenhum aspecto. Só a Bíblia Sagrada tem estes critérios, só Deus se preocupou até com os pagãos, neste sentido. Então, era expressamente proibido abusar, mesmo que fosse no lar. Levítico 18 e 10. A exposição das filhas à prostituição. Famílias grandes, e muitas vezes os pais fechavam os olhos no passado, e ainda hoje tem isso. Então, as meninas, as moças, eram, de alguma forma, envolvidas com homens casados, com soldados, não sei,
com forasteiros, e depois elas se tornavam prostitutas, porque, na época, a questão do casamento com mulheres não virgens era praticamente impossível. Então, o critério: evita a prostituição a todo custo. Evita a prostituição a todo custo. Levítico 19, 29. A homossexualidade e a bestialidade. Homossexualidade, o sexo entre homens, e o bestialismo, ou bestialidade, sexo com animais. Homens com animais, mulheres com animais, que existiu no paganismo do passado até o presente. Levítico 18, 22 e 23. Os filhos de Israel, como adoradores do Deus único e verdadeiro, eram obrigados a honrar seus pais e a preservar-lhes a autoridade. Levítico 19, 3, 20, verso 9. Nesse sentido, os sacerdotes atuavam como reguladores da família. Quem era a autoridade máxima na congregação era o sacerdote. E como era que se fazia um sacrifício por um filho rebelde, com o pai presente, sofrendo injustiça e injúria? Não podia. Não podia. Não tinha como fazer. Como era que o homem abusava da mulher, desprezava a mulher, ofendia a mulher, e estava lá o sacerdote fazendo a festa como se nada acontecesse? Não podia. Era um povo diferente, tinha que ser diferente, e em alguns casos as diferenças eram mantidas. Para manter as diferenças, o preço era alto. O segundo item, meus irmãos, a proteção da propriedade privada. A questão da propriedade privada, Deus sempre honrou. Deus sempre honrou o trabalho, Deus sempre honrou o investimento, Deus sempre honrou a atividade e a função das pessoas. A palavra de Deus orienta, e desde o princípio que Deus reconhece os que têm mais e os que têm menos, mediante oportunidade, mediante atividade. Tem pessoas que têm muita oportunidade, mas despreza, não aproveita. Tem pessoas que têm muita facilidade, mas é descuidado na administração. Então, os resultados serão sempre diferentes. A Bíblia reconhece isto. Não existe família unida, todo mundo tendo igual. Enquanto a família está sob o cuidado dos pais, isto é uma realidade. Mas, ao cada um assumir sua vida, vai ter diferenças de resultado por diferença de atividade, por diferença de controle. Então, a propriedade privada. A propriedade privada em Israel era sagrada, uma dádiva de Deus ao seu povo, Êxodo 3 e 1 Reis 21. Por esse motivo, os israelitas deveriam tratar suas casas e campos de maneira amorosa e responsável, além de ter amor pela sua herança, pela propriedade, eles tinham que cuidar. As colheitas deviam ser feitas de maneira a atender os carentes, a carência dos pobres. Havia uma lei, era a única nação que tinha uma lei. Olha, você vai plantar o roçado, a sua vinha, você faz uma vinha, um quadrado, é um retângulo. Mas quando você for fazer a colheita, você não pode colher os cantos da plantação. Os cantos é para o órfão, a viúva e o estrangeiro. Você tem o seu cultivo e você vai fazer a colheita quando estiver tudo pronto, quando estiver tudo no tempo. Agora, o que não der para colher naquela colheita, você não tem como fazer uma segunda. O que estiver impróprio para ser colhido no período que você decidir fazer a sua colheita, vai ficar para os pobres, para os necessitados, para os órfãos, para as viúvas. Só Israel tinha. É o povo de Deus, um povo diferente.
E isto a Bíblia frisa muito bem. Sendo, pois, a terra a propriedade do Senhor, não podia ser explorada de maneira irresponsável e contrária à natureza. Levítico 25, 3 e 4. Deus deu o sábado da terra. Ao homem, Deus deu o sábado da semana. O Shabá era 6 dias trabalhado e 1 descansado. E a terra, 6 anos cultivada e 1 ano sem cultivo. E se fosse hoje? Se fosse hoje, era para ser da mesma forma. E por que isto? Um ano que a terra ficava sem cultivo, ela produzia por si mesmo o arvoredo, a plantação de raiz, aquela plantação que é o figo, a videira, a romeira e assim por diante. As árvores frutíferas dariam seu fruto, sim. E a terra descansaria. Isto era Deus fazendo criando um critério para evitar a desertificação, para evitar a erosão de terras e rios e tal. Tudo nas Escrituras tem uma razão e é maravilhosa. Do texto sagrado, depreendemos que o sacerdote tinha por obrigação supervisionar o uso sustentável da... Por que cabia também o sacerdote cuidar disto? Porque o ano sabático, o sacerdote tinha interesse e também pagava, porque o ano de cultivo entrava muitos bens no tesouro do sacerdote. Um ano sem cultivo diminuía muito isto, mas ai de quem cultivasse, porque era uma rebeldia contra a instrução do Senhor, dada ao povo e dada ao sacerdote. Então, meus amados irmãos, é muito bom. Eu louvo a Deus pelo aprendizado. O terceiro e último item nos diz o seguinte: proteção da vida. Também cabia ao sacerdote inspecionar a edificação das casas. Quando fizer uma casa, faça parapeito. Tem sobrado? Então faça com parapeito, para você não ser responsável pela morte, pelo acidente de alguém. Deuteronômio 22, 8. Criação de animais, para não haver cruzamento indevido, mistura de animais, uma mistura indevida. Êxodo 21, 36. A preservação da mulher grávida e do filho que trazia no ventre. Mas até isto, sim. E por quê? Porque Deus tem interesse no bem-estar do seu povo. Então, quando uma mulher, na sua gravidez, ela era ferida, atingida de alguma forma e perdia o filho, a pessoa que provocou aquele aborto era responsabilizada. E tem os critérios. Aqui é Êxodo 21, 22. Enfim, a vida nas Escrituras é sagrada, um dom do Criador de todas as coisas. Números 16 e 22. Por isso, o Senhor determina no 6º mandamento: não matarás. Êxodo 20, 13. E por que Israel executava tantas pessoas? É porque é diferente. Eu matar alguém porque não gosto, matar alguém porque estou com raiva, matar alguém porque estou irracível, e a nação executar alguém porque burlou, porque ofendeu, porque transgrediu. Então, quando Deus orientar de criminosos, de prostitutos, prostitutas, quando Deus ordena isto nas Escrituras, ele faz como governo. Ele faz pelo senhorio que ele tem como governo. É o senhorio de Deus. Quando Deus proíbe que eu mate, que você mate, é porque só ele pode tirar a vida ou a instituição que ele ordenou. Portanto, a nação
o judiciário daquela nação, que poderia condenar a açoites ou à morte. E nós aprendemos tudo isso nas Escrituras. Mencionemos ainda as cidades de refúgio, que, administradas pelos levitas, serviam para acolher o que, sem o querer, matava o seu próximo. Números 35, 10 a 15. Então, o sacerdote, ele tinha toda uma participação na vida pública do povo de Israel, até no aspecto sanitário. A conclusão: a aliança do Senhor com a tribo de Levi era firme e bem conhecida de todo Israel. Eis porque seus descendentes deviam ser o mais alto referencial da nação no que diz respeito, no que tange a palavra de Deus, a instrução e a administração da justiça. Malaquias 2, 4 a 7. Aqui, o sacerdote é chamado de anjo do Senhor e é atribuído a ele a execução da justiça. Se o Senhor exigiu excelência e correção dos levitas no Antigo Testamento, como devemos nós agir no âmbito do Novo Testamento? Que o nosso culto seja marcado pelo amor a Deus e ao próximo. Sejamos, pois, uma fiel referência em todas as coisas. Quando alguém se espelha em nós, que não esteja fazendo errado, e a gente ficando constrangido, até porque tem casos que é infeliz quem seguiu o exemplo. Vamos seguir os passos de Jesus, seguir o exemplo dos seus servos que são fiéis, e estes serão referencial para a igreja enquanto ela estiver na terra. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos, pela minha participação na Igreja do Senhor Jesus, e a minha disposição é continuar vivo e fazendo alguma coisa. E se o Senhor quiser me levar hoje, amém. Então, meus amados irmãos, na próxima sexta-feira a gente volta, se Deus quiser. Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te amamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, obrigado pelos meus irmãos, obrigado, meu Senhor, pelos que estão envolvidos na Escola Bíblica Dominical, professores e alunos, superintendentes, aqueles que primam pelo bem-estar da sua igreja e pela sua formação. Querido Senhor, Deus bendito, Deus santo e bondoso, ser conosco, nos guarda, nos livra, nos ajuda, nos dá sempre prazer e alegria em fazer o teu trabalho. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, nós voltaremos na sexta, vamos apresentar novamente a nossa contribuição para os alunos da Escola Bíblica Dominical. Se o Senhor não permitir, então vocês farão